O ministro da Economia do governo Lula, o senhor Fernando Haddad, nesse último dia 11 de junho, esteve na Câmara dos Deputados para prestar conta da sua pasta, do seu ministério. Mas o comportamento dele é um comportamento muito aquém daquilo que se espera de um ministro. Ao invés dele mostrar elegância, números verdadeiros, fatos que condizem com a realidade, ele, o tempo todo, além de mentir, fez ataques gratuitos a Bolsonaro, falando que Bolsonaro fugiu do debate, quando do debate em 2018, quando Haddad foi candidato à eleição, Bolsonaro estava no hospital, tendo em vista que foi vítima de um golpe de arma branca desferida por um membro da esquerda, o senhor Adélio Bispo. Olha só, senhoras e senhores, Fernando Haddad foi ministro do PT, ocupando a pasta da educação. Foi o pior ministro da educação da história da República. O senhor Fernando Haddad foi prefeito da cidade de São Paulo. Conseguiu ser o pior prefeito que já passou pela cidade de São Paulo. Tanto é que não conseguiu se reeleger, perdendo a eleição no primeiro turno. Agora, sem nenhuma condição ou qualificação que permita essa condição, ser ministro da Economia, foi colocado nesse terceiro governo Lula como ministro da Economia. E ele próprio falou que de economia ele não entende nada. Fez apenas 2 meses de curso e ainda assim colou de um companheiro para passar nas provas de 2 meses de curso. Palavras dele, está na rede, para todo mundo ver e ouvir. Hoje, Fernando Haddad conseguiu ser também, além de pior ministro da Educação, além de pior prefeito da cidade de São Paulo, agora o pior ministro da Economia. Esse camarada nasceu para ser o pior em tudo que há de ruim, para bater recordes negativos. E ao chegar na Câmara dos Deputados, ao invés de ter equilíbrio, ao invés de mostrar números verdadeiros, ao invés de mostrar o que fez e o que pretende fazer para tirar o Brasil desse atoleiro em que se encontra, resolveu atacar os deputados, os chamando de moleque, e criando invencionistas contra Bolsonaro. Esse cara tem profunda obsessão por Bolsonaro. Isso aí é um borracha fraca. Com certeza, quando está no seu momento íntimo, ele brocha, e ao brochar, ele senta na beira da cama e fala que a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu fiz um compiladozinho de vídeos para os senhores entenderem como foi a treta entre o deputado Nicolas Ferreira e o ministro Fernando Haddad nesta audiência na Câmara. Assista. Depois eu volto com os comentários. Eu gostaria de estar no mesmo clima, né, que vocês, de risadas e, enfim, parece que o Brasil realmente virou uma grande piada, né, porque parece que está tudo bem, parece que o senhor é ministro da Suíça, parece que, de fato, vocês pintam um Brasil que não existe. Só que quem sofre lá na ponta não consegue dar essa risada. Então, assim, confesso, ficam exigindo de mim maturidade em diversos momentos, mas estão aqui, de fato, brincando de fazer política, pô. Estão brincando com a vida das pessoas. Afinal de contas, não são vocês, né? Que fala muito, né, sobre as pessoas mais necessitadas, quem mais vai ser impactado com isso, só que não está lá na ponta, para poder ver o preço de fato das coisas. E se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema, se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui.
Ficar como se, não, tá tudo bem, tá tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo? Poxa, eu preciso provar aqui em algum termo técnico sobre como que está a economia, tá de sacanagem, né? Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, veio com dado oficial, veio com PECs e leis complementares que vocês aprovaram, para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui um minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi, aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui. Um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não venha aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. E os gastos da Janja, senhor ministro? O senhor chegou já a sugerir para a esposa do Lula que gaste menos? Para pelo menos parecer que o senhor está fazendo algum tipo de ajuste, porque é um absurdo. Ela vai para o exterior, os melhores hotéis, compra os sofás mais caros para Alvorada, faz um esbanjamento de dinheiro público e Vossa Excelência tentando passar para o mercado, que está tratando de ajuste fiscal. Sem falar na corrupção no INSS. O senhor não gosta, sei lá, de ser chamado de taxade, por exemplo. Eu até vou ser econômico no tempo antes que eu saia taxado daqui também. E gostaria de lembrar ao ministro Haddad, quem saúdo pela presença aqui na comissão, que o Bolsonaro não fugiu de debate. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Que o Bolsonaro não fugiu de debate. Ele levou uma facada, ele estava hospitalizado. Então, com todo respeito à história, eu não estou polemizando aqui não, eu estou falando o que aconteceu. Então eu faço questão de repor a palavra. E eu não era nem apoiador no primeiro turno do Bolsonaro, sou do Partido Novo. Eu estou colocando a verdade dos fatos. Ele não fugiu de debate nenhum, ele estava hospitalizado, a menos que o senhor quisesse debater com ele numa cama de hospital, que eu acho que não é algo digno de alguém que deve ter empatia pelo próximo, independentemente se é Bolsonaro ou se é Lula. Então só para repor aqui a verdade dos fatos, porque isso me atinge como pessoa. Ouvir o senhor ministro dizer uma coisa dessa. Isso me atinge como... Ministro, com todo respeito, me atinge como pessoa. Isso é a falta de empatia com o ser humano. Olha só, minha amiga e meu amigo. O ministro faz um governo desgraçadamente ruim. Os números da economia estão
em queda livre, a inflação está batendo em nossa porta, a carestia de alimento, aumento de impostos, fuga de investidores, tudo de ruim está acontecendo em torno da pasta a qual ele ocupa. E ele insiste em querer vender o Brasil como se fosse uma Suíça, quando, na verdade, nós estamos a passos largos do caminho e ao nível do Haiti. É um governo e um ministro que se calcam na mentira, no falseamento, na inverdades. Querer vender uma realidade que não existe. Querem dizer que estamos vivendo um paraíso, quando na verdade estão entregando o inferno para o Brasil e os brasileiros. E não quer ser questionado. E não quer ser provocado. E ao invés de contestar as críticas com números, porque a economia se combate com números, ele se exalta, perde a compostura e a deselegância. Olha só, minha amiga e meu amigo, Abraham Lincoln dizia o ex-presidente americano Abraham Lincoln dizia o seguinte, abre aspas, cada povo tem um governo que merece, fecha aspas. Se hoje nós não temos mais um Paulo Guedes, que era um craque na área da economia, e sim temos um Fernando Haddad, que é um verdadeiro perna de pau, a culpa é de quem, em parte? Do próprio povo. Porque ao trazer o Lula, permitiu a ele montar a sua equipe, deu a ele carta branca para trazer figuras improdutivas e incompetentes como Fernando Haddad. A culpa é do próprio povo. Lembro-me que o presidente mineiro, Juscelino Kubitschek, tinha um objetivo a ser buscado, fazer 50 anos de administração em 5 anos de governo. 50 em 5. Lula está arrastando o Brasil para o retrocesso, um atraso de 40 anos em 4 anos de governo. Ou seja, Lula está fazendo 40 em 4. 40 anos de retrocesso em 4 anos de governo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E não quer ser criticado. Minha amiga e meu amigo, política é coisa séria. Política é coisa séria. Nós temos que ser mais criteriosos ao escolher os nossos presidentes, os nossos governadores, os mandatários, os nossos representantes. Porque quando você escolhe o chefe do executivo, ele não vem sozinho. Ele traz com ele uma equipe que vai fazer justamente o que essa equipe está fazendo, destruindo a economia do Brasil. E tudo no Brasil gira em torno da economia. Se a economia vai bem, tudo vai bem. Se a economia vai mal, tudo vai mal. É por essa razão que o Brasil hoje está operando no vermelho e está tendo índices negativos em todas as áreas. O Brasil não deveria estar vivendo essa situação. É muita gente despreparada, desqualificada, desequilibrada, incompetente, ditando as regras do país, comandando. É por essa razão que o Brasil a cada dia cresce sim. O Brasil cresce sim com o governo Lula. Mas é como um rabo de cavalo, para baixo.